Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam e permaneçam bem, com saúde e como também felizes. Estamos aqui em mais uma semana para nossas aulas remotas de ciências para os sextos anos. Continuando as nossas discussões que nós estamos estabelecendo por meio desse contato, uma forma que nós encontramos de não pararmos de aprender. Por isso que é importante vocês estarem participando, estarem fazendo as atividades por meio esses vídeos, dessas atividades que nós estamos passando. Então, continuando o que nós viemos conversando nas últimas semanas, nós estamos falando sobre as rochas. Em particular, nós já falamos durante esses 3 encontros anteriores sobre os tipos de rochas, como elas se formam, E na última aula nós falamos sobre um processo muito importante que envolve as rochas, continuando a nossa discussão, que foi o ciclo das rochas, e também falamos um pouco sobre os minerais. Então nós evidenciamos que o ciclo da rocha nada mais é do que como a rocha se forma, como ela evolui ao longo do tempo e como ela se transforma ao longo do tempo. Então todo esse processo de formação e transformação até ela virar outros produtos, ou solo, ou uma outra rocha, é chamado de ciclo das rochas. Então, por exemplo, uma rocha magmática ao longo do tempo, ao longo do seu ciclo, pode se transformar numa rocha sedimentar, que por sua vez pode se transformar numa rocha metamórfica e assim seguir o ciclo. Falamos também um pouco sobre os minerais, que são esses elementos que fazem parte das rochas, e são muito utilizados no nosso dia a dia, como por exemplo o alumínio, na fabricação de tecidos para a cozinha, no ferro, no cobre, no magnésio, entre outros vários minérios. E hoje vamos entender como esses minérios eles saem da natureza, eles saem da rocha, eles saem do ambiente e vêm ser transformados pela indústria para nos servir. É por isso que o tema de hoje, o tema da nossa aula dessa quarta-feira, é mineração. O que é mineração? Em que consiste você realizar uma atividade mineral, que inclusive o Rio Grande do Norte, o estado de vocês, realiza muito essa atividade. É uma atividade extremamente importante para a economia do país. Mas o que é mineração? O que mineração tem a ver com minério? O que mineração tem a ver com rocha, professor? Vamos entender isso aí. O que é mineração? Mineração, pessoal, nada mais é do que o conjunto de processos industriais ou manuais. Antes a mineração era feita de forma manual, com algumas ferramentas simples. Hoje ela é feita de forma industrial, com máquinas altamente avançadas e sofisticadas, chamada de mineração industrial. Nada mais é do que um conjunto de processos utilizados para extrair o mineral. Aqui é o mineral que a gente viu na aula passada, extrair o alumínio, extrair o ferro, extrair o cobre do ambiente onde ele se encontra. Que ambiente é esse, professor? A rocha. O mineral não é composto da rocha? O nominose não é a composição da rocha? Então o camarada encontra lá, um profissional chamado de geólogo, ele encontra as rochas com minerais, ele diz para a indústria mineral vai lá e com um conjunto de processos ela vai extrair aquele mineral daquela rocha. E esse mineral vai ser utilizado em inúmeras finalidades, em inúmeras atividades econômicas. Por exemplo, o alumínio, como eu já falei para vocês, os tecidos domésticos, o ferro na construção civil, como também na fábrica de automóveis, de peças, de chaves, entre outras. O cobre na confecção do fio, que traz eletricidade para a nossa casa, entre outras e outras utilidades. Só que antes disso, o minério tem que ser extraído da rocha. E ele é extraído por meio de uma atividade chamada de mineração, que nada mais é do que extrair o minério da rocha, extrair o minério da crosta terrestre. Falei no início que essa atividade é muito importante para o Brasil, já que boa parte da nossa economia, uma parte considerável, pessoal, da nossa economia, depende da atividade mineral. Então o Brasil é um grande produtor de minérios, é um dos maiores produtores de minério do mundo. Ele possui inúmeras jazidas de minério. Aí a gente poderia se perguntar, o que danada é jazida de minério, professor? Jazida de minério, pessoal, nada mais é do que o local onde eu encontro minério. Então, onde eu encontro esmeraldas, onde eu encontro diamante, é uma jazida de minério. Então, o Brasil ele possui várias jazidas de minério. Porém, duas se destacam pela quantidade de minério encontrado naquele local. Uma delas é o famoso quadrilátero ferrífero, o próprio nome já está dizendo, é uma jazida de ferro
a maior jazida de ferro explorada no Brasil, chamada de quadrilátero ferrífero, localizada no estado de Minas Gerais. Então, lá no estado de Minas Gerais, né, é encontrada essa grande jazida, essa grande reserva de minério de ferro, chamada de quadrilátero ferrífero. E a segunda maior jazida de minério do Brasil é a chamada Província Mineral do Carajás, no norte do Brasil, onde se encontra um outro minério muito importante do Brasil, que é a bauxita. Acho que vocês nunca ouviram falar desse nome, mas a bauxita é a matéria-prima que vai ser transformada no alumínio. Tá? Então, a Província Mineral do Carajás, localizada no estado do Pará, lá no norte do Brasil, é a segunda maior jazida, né, de minério do mundo, em particular do minério chamado de bauxita. Então, no Brasil, nós temos dois principais minérios de exploração, que o Brasil vende para fora, que o Brasil exporta para outros países. É o ferro no quadrilátero ferrífero e a bauxita na província mineral do Carajás. Só que, pessoal, como o minério é extraído, é retirado da natureza, infelizmente, ele causa um grande impacto ambiental ao ambiente onde ele é extraído. Então, a atividade mineral ela é uma das atividades que mais causam impactos, problemas ao meio ambiente. Tá? Por quê? Primeiro, os impactos ambientais, os grandes impactos ambientais ao meio ambiente são, principalmente, o desmatamento, porque quando se encontra uma jazida de minério, aquele local, se tiver floresta, se tiver plantas, aquelas plantas infelizmente vão ser arrancadas para poder extrair aquele minério. Causa erosão do solo, né? Quem já viu aí uma imagem de uma mineração ou de uma região que é minerada, vê que o solo fica todo furado, cheio de buracos, né? Que são os locais onde há retirada de rocha, há retirada de solo para extrair o minério, então causa a erosão do solo. Causa um processo, pessoal, chamado de assoreamento dos rios, tá? Assoreamento é quando o rio fica menos profundo, porque a areia que foi retirada do processo de mineração caiu toda, foi carregada toda para dentro do rio, deixando o rio mais raso, impedindo que esse rio consiga permitir que grandes navios trafeguem com ele. Por exemplo, o rio Piranha, né, que corta o município de vocês, apesar da Jardim não ter mineração, mas devido ao desmatamento das suas margens, o rio Piranha era muito assoreado, né? Embaixo da ponte, antes era muito fundo, hoje não é tão fundo como era antigamente. Por quê? Porque o rio foi assoreado. A areia que estava nas margens foi para dentro do rio porque o homem foi lá e desmatou. Como também a contaminação do rio. Tá? Um outro grande impacto ambiental causado pela mineração é exatamente a contaminação do rio. Por quê? Em muitas atividades minerais se utiliza substâncias químicas, como principalmente o mercúrio, pessoal, para ajudar na limpeza do minério. O minério não sai limpinho, ele sai com restos de outras rochas, restos de terra, ele tem que ser limpo. E aí o homem, para facilitar o seu trabalho, utiliza substâncias químicas como mercúrio que contaminam os rios. E se contaminam os rios, contaminam os animais que vivem no rio, peixes, entre mamíferos, entre aves, entre outros animais, como também o próprio homem, né? As pessoas que utilizam a água daquele rio para tomar banho, para cozinhar e para beber, infelizmente vão estar contaminadas, né? E pode levar à morte essas pessoas exatamente pelas substâncias químicas que foram contaminando o rio ao longo do tempo devido à atividade mineral, tá? Então, apesar de ser uma atividade econômica muito importante, gera muito emprego, gera muita renda, e infelizmente, como ela é feita hoje, ela causa grandes impactos ambientais, principalmente desmatamento, erosão, o assoreamento e a contaminação dos rios. Tá? Então, a conversa nossa de hoje é essa, sobre mineração, e com essa a gente fecha a parte sobre as rochas, né? A discussão sobre as rochas, tá? Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o WhatsApp que a gente tenta sanar essas dúvidas, tá? Procurem fazer a atividade, pessoal. Se possível, procurem assistir essa videoaula. Estou mandando também a audioaula para vocês, só o áudio para vocês escutarem, tá? Também tem lá no canal da escola essa videoaula também disponível para quem não conseguir baixar. Procurem fazer, tá? Espero que todos permaneçam bem, continuem se cuidando, né, se preservando, tá? Saindo um pouco de casa para que a saúde seja mantida, tá? Então, uma boa semana, uma semana abençoada a todos e até ao nosso próximo encontro. Tchau!